Bom, gente, nós vamos aí para mais uma aula de direito penal e agora nós vamos falar a respeito do tema circunstâncias atenuantes. Nós estamos falando do tema aplicação de pena. Dissemos inicialmente que a aplicação de pena se dá, o cálculo da pena se dá de maneira trifásica. Primeiro, o juiz considera as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Depois, o juiz considera as circunstâncias agravantes e atenuantes, sobre as quais nós estamos falando. E, na terceira etapa, o juiz considera as causas de aumento e de diminuição. Nós falamos ontem algumas características das circunstâncias agravantes e atenuantes. Vou só reprisá-las aqui rapidamente. O que nós dissemos? Que as circunstâncias agravantes e atenuantes, as agravantes fazem com que a pena aumente, as atenuantes fazem com que a pena diminua. Qual pena? A pena base. Qual é a pena base? A pena base é aquela a que o juiz chega considerando as circunstâncias judiciais. No primeiro momento, o juiz condenou, entendeu que a pessoa cometeu um crime, o que ele vai fazer? Ele vai lá no artigo 59, vai analisar todas as circunstâncias judiciais, da análise dessas circunstâncias judiciais, ele vai chegar a uma pena, e essa pena que ele chega nessa primeira etapa de cálculo é chamada de pena base. Chegada a esta quantidade de pena base, o juiz passa para a segunda fase de cálculo de pena, que é a aplicação das circunstâncias agravantes e atenuantes. No que diz respeito às agravantes e atenuantes, o que nós falamos? As circunstâncias agravantes e atenuantes, as agravantes aumentam a pena, as atenuantes diminuem a pena. As agravantes e atenuantes, elas fazem, desde que elas estejam presentes, cada uma delas faz com que a pena aumente ou diminua em 1/6. 1/6, a pena base, faz com que ela diminua ou aumente em 1/6. Nós ainda dissemos que, em razão da presença de agravantes e atenuantes, nós não podemos fazer com que a pena avance. Em razão da presença de agravantes, nós não podemos fazer com que a pena avance acima do máximo previsto em lei. A título de exemplo, homicídio simples, pena de 6 a 20. Em função da presença de agravantes, a pena não pode ir acima de 20. Também, em função da presença de atenuantes, a pena não pode ir abaixo de 6, em função da presença de atenuantes. Tranquilo? Nós ainda dissemos, nós falamos dessa quantidade de 1/6, que não pode ir nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. E no que diz respeito à manifestação judicial, o que nós dissemos? As circunstâncias judiciais, o juiz sempre tem que se manifestar a respeito de todas, estando elas presentes ou ausentes no caso concreto. Já as agravantes e atenuantes, o juiz só vai se manifestar a respeito delas caso elas estejam presentes no caso concreto. Ele não precisa argumentar ou contra-argumentar a respeito de todas as circunstâncias, porque das circunstâncias, se forem circunstâncias agravantes e atenuantes, ele só precisa fundamentar se ele entender que está presente alguma agravante ou atenuante. Se ele entender que ela está presente, aí ele vai ter que fundamentar, indicando o porquê que ele entende que está presente, com base nos fatos que estão no processo. Tranquilo? Já falamos das agravantes, agora nós vamos falar das atenuantes, uma a uma, as que estão previstas no Código Penal. Vamos lá. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Artigo 65. Inciso 1. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. De novo, ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. O que quer isso dizer? Se a pessoa, quando do cometimento do crime,
Se ela tinha entre 18 e 21 anos, se ela for menor de 18, a ela não se aplica ela comete ato infracional, aí não é justiça comum, né? Ela vai ser julgada pela vara da infância. Mas nós estamos falando aqui de cometimento de crime de pessoa maior de 18 anos. Se a pessoa, no ato do cometimento do crime, se ela tem entre 18 e 21, ela tem em favor dela um atenuante. É importante dizer, neste caso, que mesmo que a sentença, mesmo que quando julgada, a pessoa venha estar com 22, 23, 25, suponhamos que a pessoa cometeu o crime com 20 anos, teve o processo e ela recorreu para a segunda instância, ela usou de todos os recursos possíveis e impossíveis, e o processo só veio a ser concluído quando ela tinha 25 anos. Por mais que na data da sentença ela já tenha 25 anos, quando ela cometeu o delito, ela tinha 20. E esse inciso 1 determina que, quando a pessoa, no ato do cometimento do crime, se ela era menor de 21 anos, menor de 21 e, óbvio, maior de 18, ela tem uma redução, ela tem uma atenuação da pena. Essa atenuação de 1/6. A segunda parte você está exatamente a respeito de quê, Brandon? Vamos lá. O que eu disse? Não, é só apenas o artigo, o número do artigo. O número do artigo é artigo 65. É o artigo 65. 65 ele traz todas as atenuantes. Obrigado. Então, 65, 66, nós também vamos chegar nele, ele também fala de atenuantes. Mas o principal deles é o 65. Então, vejam vocês. Primeira parte fala o que importa é a data do cometimento do crime. Já a segunda parte do inciso 1, o que importa para ele não é a data do cometimento do crime. O que importa para ele é a data da sentença. Se a pessoa, no ato da sentença, no ato do trânsito em julgado da sentença, se ela tem mais de 70 anos de idade, a pena dela é atenuada. A pessoa cometeu o crime com 68, com 65. Recorreu. A sentença transitou em julgado. Ao final, a sentença veio a transitar em julgado, ela já tinha 70 anos, 71. Neste caso, ela vai ter uma atenuação da pena pelo simples fato dela ser maior de 70 anos quando a sentença transitou em julgado. Vejam vocês, a fundamentação aqui ela é relativamente simples, né? Como a gente pressupõe que aquele que está entre 18, a gente sabe que a pena é necessária, a responsabilização penal é necessário para que a pessoa responda pelo crime cometido, mas nós sabemos que a escola, a cadeia, ela é a escola do crime, né? Ali a pessoa, ela é degenerativa, na verdade, ela foi criada para ressocialização, mas ela, infelizmente, funciona como uma cadeia do crime. Nós temos um movimento de desencarcerização, que se quer é que as pessoas... Nós temos aí criação de penas alternativas para que as pessoas não permaneçam presas. Uma pessoa entre 18 e 21, existe uma maior possibilidade dela se recuperar. Existe uma maior possibilidade dela se recuperar, ela ainda tem uma longa vida pela frente. Então, pensa-se, né, a parte do princípio que o caráter dela ainda está em formação, então se puder dar uma reduzida da permanência dela no presídio, essa é a ideia que fundamenta o inciso 1. E quanto àquela que está com mais de 70 anos no ato da sentença, aqui a gente, como brinca um amigo meu, a gente passou dos 40, a gente está começando a descer o morro, né? Uma pessoa com mais de 70 anos de idade, ela já está aproximando aí do fim da vida, e
o legislador achou por bem que, para aqueles que iniciam cumprimento de pena após os 70 anos, ele tem aí uma atenuante de 1/6 da pena. Tranquilo? Pedro, Oi. no caso dos menores de 21 anos, existe crimes mais graves que podem excluir esse atenuante? Como Não. hediondos? Todos, a aplicação da pena, ela não tem nada, ela não tem, melhor dizendo, a caracterização do crime, a responsabilização penal, muitas vezes, benefícios como concessão de fiança, liberdade provisória, progressão de regime, nós podemos ter limitações a direitos dessa natureza dessa natureza em função a depender do tipo de crime cometido. Pode ser que se estabeleça que não vai dar liberdade provisória, que não vai ter progressão de regime, que não é passível de fiança, não é passível de indulto, pode tolher direitos dessa natureza. Mas no que diz respeito à aplicação de agravantes, atenuantes, causa de aumento e diminuição, todos os crimes, para todos os crimes, se aplicam na hora da apenação, na hora do juiz sentenciar, ele tem, se estiver presente essas circunstâncias da aplicação da pena, o juiz necessariamente tem que considerá-las. Você estava querendo saber de algum crime em especial? Você Não, é realmente em crimes mais graves mesmo. Poderia ser o homicídio ou o estupro. Da mesma forma. Da mesma forma, a atenuante está presente, e essa é uma atenuante objetiva, né? Você vê que não tem... Basta a pessoa ser menor de 21. Não tem... não entra no mérito se a pessoa tem um bom caráter, se tem um mau caráter, se é o primeiro crime dela, isso não entra. Basta ser menor de 21. Aí, o que acontece? Suponhamos que o juiz queira dar uma pena pesada para a pessoa no final das contas, o que ele faz? Ele vai lá no artigo 59, onde nós temos aqueles conceitos soltos, culpabilidade, personalidade. Nós temos conceitos lá que são muito vagos, são muito subjetivos. O juiz, se ele quiser, ao final das contas, dar uma pena elevada, ele vai nesses circunstâncias aí, nesses critérios subjetivos e pesa a mão neles. Ele pesa a mão neles por quê? Porque na hora que chegar nos critérios objetivos, como este aqui é um, não tem conversa, se a pessoa é menor de 21, ela tem direito, porque na hora que chegar nesses critérios objetivos, necessariamente ele vai ter que obedecer. Então, como ele já sabe de antemão que lá na frente, no segunda fase de cálculo de pena, ele vai ter que dar uma atenuada por ser a vítima, por ser o autor menor de 21, não vai ter como ele correr disso. Quando ele estiver lá na primeira fase ainda, olhando culpabilidade, personalidade do agente, olhando essas circunstâncias de ordem subjetiva, ele pesa a mão lá atrás. Entendeu? O caminho é esse. Porque contra esses requisitos de ordem objetiva não tem conversa, não. Entendi. Vamos lá. Inciso 2. Desconhecimento da lei. É a segunda atenuante que existe. Vocês lembram, vocês estudaram isso no semestre passado, a pessoa ela não pode se esquivar de ser responsabilizada criminalmente, alegando que não sabia que aquela conduta era crime. Né? Não existe a possibilidade da pessoa falar, eu não sabia que isso era crime. Isso não é argumento para que a pessoa não responda criminalmente. Ela responde criminalmente, o desconhecimento da lei não é motivo para que a pessoa não seja responsabilizada. Apesar de não ser motivo para a pessoa não ser responsabilizada, o desconhecimento da lei está aí no inciso 2, ele funciona como atenuante, ele funciona como a possibilidade do condenado ter a sua pena reduzida em função dessa alegação
de que desconhecia que o fato era crime. Ocorre que isso é possível, essa alegação, ela é possível se nós estivermos falando de determinadas categorias de crime, né? É impossível o juiz reduzir atenuar a pena de uma pessoa sob o fundamento dela virar e falar: eu não sabia que estupro era crime, eu não sabia que homicídio era crime, eu não sabia que roubo era crime. Isso é de conhecimento de todo mundo, né? Esse desconhecimento aí não cola. Ocorre que nós temos hoje, aí uma indústria de produção de crimes, né? Nós temos uma indústria, o Congresso, muitas vezes o pessoal parte do princípio de que se uma determinada conduta está errada, basta, entre aspas, fazer com que ela passe a se tornar um crime, deixe de ser uma conduta simplesmente errada, um ilícito civil ou um ilícito administrativo e passe a ser um ilícito penal, que aí a situação vai resolver. Então, nós temos o Congresso, nesse aspecto, ele funciona ali como uma indústria de criação de crimes. E toda hora surge um novo crime. Então, é difícil você ter conhecimento de todos os delitos. É bem possível que, por mais que você saiba que uma conduta está errada, você não saiba que ela é crime. Por exemplo, se a gente for pensar, vamos pensar aqui em crimes ambientais. Né? Se você entrar lá na Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, nós temos lá capítulos de crime contra a fauna, capítulos de crime contra a flora, nós temos uma série de delitos lá que, com certeza, o seu Zezinho, que mora lá na roça, ele não tem conhecimento de todos os crimes ambientais, ele está na lida diária com o meio ambiente, né? Ele pode até saber que a conduta é errada, mas ele não tem conhecimento que aquela conduta é uma conduta criminosa. Para o seu Zezinho em situação como essa, é possível ele, na sua alegação, daí a importância do profissional de direito, do advogado, argumentar, daí a importância da argumentação. Se for argumentado, eu não sabia que isso era crime, o juiz, diante dessa circunstância, como eu estou falando, se for um crime incomum, né, se não for um delito aí do dia a dia, o juiz tem que atenuar a pena em 1/6. Vejam vocês, gente, que a gente, no direito penal, nós não temos que trabalhar só, nós não temos que voltar os olhos só para a absolvição. Nós temos que voltar os olhos quando a gente está atuando para o cliente. Você tem que voltar os olhos para a absolvição, para a redução de pena, para melhor regime de cumprimento. Você tem que trabalhar com todas as possibilidades. Você não tem que voltar suas forças só para a absolvição do seu cliente, não. Então, se no curso do processo foi alegado que a pessoa não sabia que isso era crime, é óbvio que o advogado vai estar trabalhando para a pessoa ser absolvida. Mas em não sendo absolvida, se estivermos diante de um crime em comum, o juiz atenua a pena em função dessa circunstância aí, atenuante prevista no inciso 2 do 65. Compreendem? Vamos lá. Inciso 3. E aqui nós estamos falando de motivação. Inciso 3. Ter o agente, a linha A, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Ter cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Olha só, gente. Do mesmo jeito que nós temos o motivo fútil e o motivo torpe que agravam a pena, nós temos o motivo de relevante valor social e relevante valor moral que atenuam a pena. O relevante valor moral e o relevante valor social do motivo do cometimento do crime, o que levou o agente a cometer o crime, não isenta o agente da responsabilização. Apesar de estar presente um motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, a pessoa vai responder, só que ela vai responder para a pena de maneira atenuada.
Quando a gente fala em relevante valor social, nós estamos falando do cometimento do crime tendo por fundamento uma motivação de ordem coletiva. Suponhamos, vamos falar de crime de lesão corporal. Suponhamos que tem um vizinho aqui na rua, que esse vizinho fica jogando lixo na rua, ele joga lixo na rua, ele incomoda a vizinhança todinha, Um belo dia, um outro vizinho não suportando mais aquela situação e tendo por fundamento essa motivação, ele vai lá e dá um couro no vizinho, causa lesões corporais nele. Nós vamos estar diante de um crime cometido, um crime de lesão corporal? Vamos. O vizinho que o agrediu está certo? Não, está errado. Tanto está errado que vai responder por crime de lesão corporal. Só que na hora da apenação ele vai ter a pena dele reduzida, em função da presença, em função da motivação ser um motivo de relevante valor social. Motivação de relevante valor moral. Moral diz respeito a questões individuais, questões de ordem privada. Suponhamos ainda, falando de crime de agressão, suponhamos que a pessoa, a vítima do crime, seja uma pessoa que me ataca moralmente, por gestos, por palavras, ela me atacou moralmente. Essa foi a fundamentação. Ela me desrespeitou, ela me atacou moralmente, denegrindo minha imagem aí, seja qualquer das... De repente, nem chegou a constituir qualquer dos crimes contra a honra, mas ela me denegriu. E, sob essa fundamentação, eu vou lá e a agrido. Causo lesão corporal nela. Qual foi o fundamento? O fundamento foi esse. Eu estou certo? Não, eu não estou certo. Eu vou responder por crime de lesão corporal. Mas você causou o crime por quê? Não, eu causei o crime porque a pessoa me desrespeitou. Ela estava me desrespeitando, ela estava denegrindo a minha imagem. Você vai ter sua pena atenuada. Vai responder, porém vai ter a pena atenuada. Tranquilo? Enquanto o motivo fútil e o motivo torpe fazem com que a pena seja elevada, o motivo fazem com que a pena seja agravada, essa é a palavra, esse é o verbo. Enquanto o motivo fútil e o motivo torpe fazem com que a pena seja agravada, o motivo de relevante valor moral ou de relevante valor social fazem com que a pena seja atenuada. Tranquilo? A linha B, ainda falando da postura do agente, ou seja, do autor do crime. A linha B, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o cometimento do crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou obter antes do julgamento, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Mais uma vez, ter o agente procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejam vocês, gente, essa linha, ela se assemelha a dois institutos que vocês já estudaram. Semestre passado, que é o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. Essa linha, a linha B, ela diz respeito ela se refere a arrependimento, a uma postura de arrependimento por parte do autor do crime. Ela se assemelha ao arrependimento eficaz, que está no artigo 15, e ao arrependimento posterior, que está no artigo 16. Vamos falar deles aqui, vamos a eles aqui, só para vocês verem. A gente diferenciar e vocês verem que as consequências são diferentes. Vamos lá, artigo 15 e artigo 16. O artigo 15 fala do arrependimento eficaz e o 16 do arrependimento posterior. Olha lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz.
Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de perseguir na execução, essa primeira parte se refere à desistência voluntária, não é a que nos interessa. O agente que voluntariamente desiste de perseguir na execução, a parte que nos interessa é essa segunda. Ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. O agente que voluntariamente desiste de perseguir na ação ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Olha só, gente. O crime de arrependimento eficaz, no arrependimento eficaz, o que ocorre? Se vocês se recordam, o arrependimento eficaz ele é aplicado para os crimes de resultado. Os crimes de resultado são aqueles que ocasionam alguma modificação no mundo exterior. No arrependimento eficaz, a pessoa, vocês lembram lá no crime de resultado, a pessoa tem a conduta, e além da conduta da pessoa, nós temos este resultado no mundo externo, no mundo exterior. No arrependimento eficaz, a pessoa pratica toda a conduta, porém, na hora de ocorrer o resultado, ela impede que esse resultado ocorra, ela impede que esse resultado se produza. Tranquilo? O arrependimento eficaz. Suponhamos que a pessoa vai cometer um crime a pessoa adote a postura já efetuou os disparos com relação à outra, foram disparos, foi uma conduta toda voltada para matar o outro, né, matar a vítima, só que após ter efetuado a conduta todinha, ter efetuado os disparos, ela se arrepende, pega a vítima, leva a vítima até o hospital e a vítima não vem a morrer. Ele não vai responder, ele vai responder pelos atos praticados. Quais os atos praticados? Pelas lesões corporais causadas. Tranquilo? Isso é arrependimento eficaz. Vejam vocês, então, que a pessoa, no arrependimento eficaz, a pessoa pratica toda a conduta, porém, ela impede que o resultado se ocorra. Beleza? Isso é arrependimento eficaz. E no arrependimento posterior, que é o do artigo 16? Vamos ao artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Olha só, gente, aqui a situação é diferente. Artigo 16. Se nós estivermos falando de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que nos diz o 16? Se for reparado o dano causado em decorrência do crime ou restituída a coisa, vamos pensar que se trata de um crime de furto, ou se houver reparação do dano, ou restituição da coisa, por ato voluntário da agente, reparação do dano ou restituição da coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa. O que é a denúncia ou queixa? Denúncia ou queixa é a primeira peça do processo. Quando vai se iniciar o processo, se quem está iniciando é o juiz, ele inicia por meio... Perdão, se quem está iniciando é o Ministério Público, ele inicia por meio de uma denúncia. Se quem está iniciando for a vítima, ele inicia por uma peça que se chama queixa. Quando o réu, quando o autor do crime, quando ele restitui a coisa ou repara o dano até o recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, até o juiz receber, porque a denúncia ou queixa elas são oferecidas para o juiz. Antes do recebimento, a pena dele é reduzida de 1 a 2/3. Vai ser condenado? Vai ser condenado. Só que a pena dele vai ter uma redução de 1 a 2/3, porque ele adotou essa postura de reparar o dano ou restituir a coisa. Beleza? Tranquilo. Então, falamos de arrependimento eficaz e de arrependimento posterior.
Posterior a quê? Posterior ao cometimento do crime. O arrependimento eficaz, ele se dá após a conduta, porém antes do resultado. Beleza? Falei disso aqui para falar para vocês a respeito da nossa linha que nós estamos vendo agora, da nossa atenuante. O que nos diz a linha B? Se o agente procurar, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, vejam vocês, logo após o crime, aqui na atenuante, essa primeira parte da atenuante, ela se diferencia, ela se difere do arrependimento eficaz, por quê? Porque no arrependimento eficaz, nós não temos o crime, ele não se completa. A pessoa executa toda a conduta, a pessoa realiza toda a conduta criminosa, porém ela impede que o resultado ocorra. Tranquilo? Em função disso, ela responde só pelos atos praticados. Como no exemplo que eu dei para vocês, ela vai responder só por lesão corporal. Aqui não. Aqui, nessa atenuante, a pessoa, ela toma essa postura de arrependimento, evitando as consequências ou atenuando as consequências, minorando as consequências, após o cometimento do crime. Então, nós já tivemos não só a conduta, como já tivemos também a conclusão, nós tivemos a execução total do crime. O resultado, nós chegamos ao resultado do crime. Em função disso, enquanto no arrependimento eficaz, em que a pessoa evita a ocorrência do resultado, e enquanto lá no arrependimento eficaz a pessoa vai responder apenas pelos atos já praticados, porque lá ela evitou a ocorrência do resultado, aqui nessa atenuante, a pessoa vai ter apenas uma redução de 1/6 da pena do crime, na pena do delito que ela cometeu. Ela vai ter apenas uma redução. Por quê? Porque no arrependimento eficaz não teve resultado. Aqui teve resultado. O arrependimento foi posterior ao cometimento do crime. Compreendem? Essa é a primeira parte. E a segunda parte da linha, o que fala? Ela fala, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Vejam vocês, nós também falamos do arrependimento posterior. No arrependimento posterior, o que nós dissemos? No arrependimento posterior, a reparação do dano, ela se dá antes do recebimento da denúncia ou queixa, ou seja, antes do processo iniciar. Que o processo ele inicia mesmo com o recebimento da denúncia ou queixa. Antes do processo iniciar, o autor do crime vai lá e repara. Em função da reparação, e aí quando ele repara antes da denúncia ou queixa, antes do recebimento da denúncia ou queixa, nós temos a figura do arrependimento posterior. Neste caso, como a gente acabou de ler aqui, ele vai ter a pena reduzida de 1 a 2/3. Redução de pena de 1 a 2/3. Ele reparou o dano, né? Ele reparou o dano antes mesmo do processo se iniciar. Aqui na atenuante é diferente. Por que é diferente? Olha lá como é que é a parte final da linha B. Ela fala, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Aqui na atenuante, a reparação ocorreu no curso do processo. Ela não ocorreu antes do processo, ela ocorreu no curso do processo. Em razão da pessoa ter reparado o dano no curso do processo, ao invés de ter uma redução de pena de 1 a 2/3, se ela tivesse reparado antes do processo, seria redução de pena de 1 a 2/3. Como ela só reparou o dano depois do início do processo, ela vai ter apenas uma redução, uma atenuação de 1/6. Então, seria muito melhor para ela ter feito a reparação antes do processo.
a redução seria de 1 a 2/3. Por ter feito a reparação no curso do processo, a atenuação é apenas de 1/6. Tranquilo? Se aproxima do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior, porém, tem essas diferenças, em razão dessas diferenças, a atenuação da pena é menor. A linha C, ter cometido o crime. Vamos lá. A linha C, ter o agente cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Artigo 22. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Para nós falarmos da linha C, nós temos que voltar lá no artigo 22, que vocês também viram no semestre passado. Vamos falar lá do artigo 22 para a gente explicar a linha C. O artigo 22, ele trata da coação irresistível e da obediência hierárquica. O que consta do 22? Olha lá. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Mais uma vez, se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. O artigo 22, ele fala daquelas situações em que ou a pessoa sofre uma coação a que ela não pode resistir. Nós temos um exemplo clássico lá dos assaltantes, né? Você tem ali essas quadrilhas que fazem assalto a banco, vão até a casa do gerente, fica 2, 3 assaltantes lá com a família, filhos e esposa do gerente, fica lá com eles sob a mira de arma de fogo, e mais 1 ou 2 assaltantes fala: vamos lá no banco, você vai abrir o cofre para a gente pegar o dinheiro, senão nós vamos matar sua esposa e filhos. Essa é uma situação de coação irresistível. O gerente, ele não responde, só vai responder quem coagiu, coação irresistível. A segunda parte do 22 fala em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal. Se aquele que comete o crime está cometendo ao crime obedecendo à ordem não manifestamente ilegal, o que quer isso dizer? A ordem não aparenta ser ilegal. Se a pessoa está cometendo o crime, a conduta em obediência à ordem de superior hierárquico, só vai responder aquele que dá a ordem ilegal. Suponhamos que nós estamos falando, vamos fazer de conta que é lá na delegacia. Se eu vou lá no meu computador, crio um modelo igualzinho um mandado de prisão, coloco o nome do juiz, assino o burrisco lá como se fosse o juiz, entrego para os agentes e falo: ó, pode ir lá que eu estou com mandado de prisão aqui, vai lá e prende essa pessoa. Os agentes estão com o mandado de prisão na mão dado por mim, eles vão virar e falar: vamos lá, vamos cumprir o mandado de prisão. Eles prendem a pessoa nessa circunstância. O fato de você prender uma pessoa, se ela não tiver em flagrante delito ou se não tiver mandado contra ela, é crime. Por este crime, vou responder apenas eu, porque a ordem que eu dei não era manifestamente ilegal. Ao contrário, eu ludibriei, né, eu enganei os agentes. Não tinha como eles saberem que a ordem era ilegal. Respondo somente eu. Isso é o artigo 22. Se o crime for cometido nessas circunstâncias, aquele que executa não responde pelo crime, seja obedecendo a uma coação irresistível, seja obedecendo a uma ordem de superior hierárquico que aparenta não ser ilegal. Beleza? Isso, artigo 22. Vamos aqui
na linha. O que nos diz a atenuante? A atenuante fala... O que nos diz a atenuante? A atenuante fala, olha, cometido o crime sob coação a que podia resistir, então não é coação irresistível, ou em cumprimento à ordem de autoridade superior. Não está se falando que é uma ordem manifestamente ilegal. Vamos primeiro permanecer nessas duas partes. Olha só, cometido o crime sob coação a que podia resistir. Vamos voltar àquele mesmo exemplo do banco. Suponhamos agora que o que motivou o cometimento a colaboração do gerente com o assalto ao banco não foi a circunstância dos seus familiares estarem sob mira de arma de fogo. Suponhamos que o que motivou foi o fato de que um dos assaltantes virou para ele e falou, olha, se você não acompanhar o meu comparsa aqui até o banco e abrir o cofre lá para roubar o dinheiro, eu vou publicar na rede social fatos que eu sei a respeito de você. Sei a respeito de sua conduta pessoal, eu sei de fatos que te desabonam, fatos que vão contra a sua boa reputação. Se você não for lá e abrir o cofre, eu vou publicar isso na rede social. Isso é coação? É coação. Mas é irresistível? Não, não é irresistível. A pessoa consegue, isso não é motivo suficiente para isentar o gerente do banco de responsabilidade. Então, o que nós fazemos? Nós atenuamos a pena dele. O que se faz, ele responde, porém, ele responde pela pena de maneira atenuada. Tranquilo? Segunda parte. Ou em cumprimento de ordem de autoridade superior. Aqui, nessa atenuante, não é como lá no artigo 22. No artigo 22, a ordem da autoridade superior, ela aparenta não ser ilegal. Ela aparenta não ser ilegal. Por isso que os executores não respondem. Só responde a autoridade. Aqui não. Essa ordem de autoridade superior aqui da linha C é uma ordem ilegal. É uma ordem ilegal. Porém, apesar de ser uma ordem ilegal, nós estamos falando de superior hierárquico, não é? Vamos ainda voltar ao mesmo exemplo. Se eu viro para os agentes, falar o negócio é o seguinte, vai lá na casa daquela pessoa, vai lá e prende ela. E eles vão lá e prendem a pessoa, eles estão cometendo um crime junto comigo? Estão cometendo um crime. Não tem mandado de prisão, a pessoa não está em flagrante, só que eles são subordinados a mim. E eles foram cometendo um ato ilegal, mas eles estavam obedecendo a uma ordem. É justo que eles tenham a pena atenuada, que nós não podemos receber a pena igual. Tranquilo? Essa é a fundamentação. Eles sabiam que a ordem era ilegal, porém eles estavam obedecendo a uma ordem de superior hierárquico. Segunda parte. Ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Essa segunda parte, ela se refere àquela pessoa que fica transtornada em função de algum comportamento da vítima. Em função de algum comportamento da vítima, a pessoa perde a paciência, vai lá e comete o delito. Agora, vejam só, isso aqui é o crime que a pessoa comete quando ela estava em situação de raiva. Quando a pessoa comete o crime em situação de raiva, mas não é uma raiva, não é qualquer raiva, é uma raiva decorrente de um comportamento da vítima. Vocês vão ver, quando estudarem o homicídio, lá existe uma modalidade de homicídio que é chamado de homicídio privilegiado. A pena lá sofre uma redução no homicídio privilegiado. No homicídio privilegiado, como é que consta? Consta assim, ó.
Só para vocês entenderem a diferença. Vamos lá no 121. Essa é uma avaliação, gente, como muitas coisas em direito penal, essa é uma avaliação de caráter subjetivo. Mas vocês vão ver que na redação nós temos uma diferença. Vamos lá no 121, homicídio privilegiado. Você fala privilégio para quem, né? Privilégio para quem vai receber a pena, porque ele vai ter a pena reduzida. Artigo 121, matar alguém. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º fala do homicídio privilegiado. Como é que consta o parágrafo 1º? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta imputação, provocação da vítima, a pena poderá reduzida de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Aqui nós temos uma causa de redução de pena. 1/6 a 1/3. Mas vejam vocês, é sob o domínio de violenta emoção. Aqui no parágrafo 1º, nós temos a provocação da vítima, assim também como temos lá na linha da atenuação de pena, só que aqui no parágrafo 1º do 121, a pessoa está sob o domínio de violenta emoção. O que quer dizer? A pessoa está cega de raiva. Ela está absolutamente descontrolada. Se a pessoa estiver absolutamente descontrolada, em razão de um comportamento da vítima, em razão de uma provocação da vítima, ela responde pelo homicídio, chamado homicídio privilegiado, e a pena dela é reduzida de 1/6 a 1/3. Tranquilo? 1/6 a 1/3. Se ao invés disso, e aí nós voltamos lá para a linha, se ao invés disso, a pessoa comete um crime não sob o domínio, mas sobre a influência de violenta emoção, ou seja, a pessoa estava nervosa em razão de um comportamento da vítima, mas ela não estava cega de raiva, ela estava simplesmente nervosa em razão de um comportamento injusto da vítima, ela tem a pena dela atenuada apenas. Atenuada em quanto? 1/6. Se ela estiver cega de raiva por um ato injusto da vítima, ela pode ter a pena dela reduzida em até 1/3. De 1/6 a 1/3. Se ela estiver cega de raiva. Se ela estiver simplesmente nervosa sob a influência de violenta emoção, né? Ou seja, ela não está cega de raiva, aí ela vai ter a pena atenuada em 1/6, ou seja, a diminuição da pena é menor. Tranquilo? A linha D. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Aqui, quando se fala em autoridade, nós podemos estar falando tanto de promotor de justiça, quanto de juiz de direito, quanto de delegado de polícia. Nós sabemos que hoje a função de investigação ela é tipicamente da polícia. Ocorre que hoje o Ministério Público não é a polícia só quem investiga. Hoje o Ministério Público também investiga. Então, se essa confissão do autor do crime, se ela se der perante o juiz de direito na fase processual ou perante o promotor na fase anterior, na fase de investigação, ou perante o delegado de polícia também na fase anterior, na fase de investigação, se a pessoa confessar em qualquer dessas fases, ela tem a pena dela atenuada em 1/6. Vejam vocês que essa confissão não precisa que nós não tenhamos prova contra ela. Não se faz necessário que não tem nenhuma prova contra a pessoa. Se a pessoa confessar, ela vai ter a pena reduzida em 1/6. Não. Nós podemos ter um monte de prova contra ela. Nós podemos ter prova testemunhal, temos prova pericial, temos afirmação da vítima, temos prova de várias naturezas de que quem cometeu o crime foi o réu. Se ainda assim, mesmo tendo um número imenso de provas contra ele, se ainda assim o réu confessa, em razão da sua confissão, ele vai ter a pena atenuada em 1/6.
Tranquilo? Isso aqui é para estimular o réu a cooperar com a responsabilização penal. A linha E, cometido o crime, se o agente tiver cometido o crime, sob a influência de multidão ou tumulto, se não provocou. Aqui, dá para a gente imaginar um exemplo bastante tranquilo, são os delitos cometidos, por exemplo, os delitos que as pessoas podem vir a cometer nesses jogos de futebol, no estádio de futebol, quando tem aquela briga generalizada lá, eventuais delitos cometidos, não simplesmente cometidos naquela circunstância, mas cometidos em razão daquele tumulto. Eventuais delitos cometidos em razão daquele tumulto, desde que não tenha sido você o responsável, né? Desde que você não seja um dos responsáveis pelo tumulto, o delito cometido em razão daquele tumulto, você vai responder. Porém, você vai ter sua pena atenuada, porque a excepcionalidade da situação fez com que contribuiu para que você cometesse o delito. Então, como se tratava de uma situação excepcional, sua pena é atenuada. Olha só, circunstâncias, aí agora nós já passamos para o artigo 66. Circunstâncias judiciais inominadas. Circunstâncias atenuantes inominadas. Artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Olha só, a pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Vejam vocês, gente, que essas atenuantes aqui, chamadas de atenuantes, circunstâncias atenuantes inominadas, são inominadas por quê? Porque elas não são descritas na lei. As descritas estão no 65, nós acabamos de falar de cada uma delas. O 66, ele prevê a possibilidade de nós atenuarmos a pena da pessoa sob um outro fundamento que não uma dessas circunstâncias relacionadas no 65, desde que seja uma circunstância relevante. A doutrina, a jurisprudência traz um exemplo. Suponhamos que seja em função da criação da pessoa, em função da educação da pessoa. Suponhamos que a pessoa tenha crescido num ambiente todo deturpado, ela é filho de pessoas que cometem delitos, seja delito contra o patrimônio, roubo, furto, seja tráfico de drogas. Ela foi criada naquele ambiente, ela foi educada vendo aquilo ali como sendo a forma, né, de se ganhar a vida. Então, essa circunstância, a circunstância da pessoa ter sido criada desta maneira, pode ser considerado como uma circunstância atenuante para, na hora da sua apenação, o juiz reduzir a pena. Vejam vocês, o juiz atenuar a pena. E apresenta uma lógica, né? Tem uma lógica. Você tem duas pessoas. Você tem uma que teve, como é o senso comum, né? O que diz o senso comum? Ele é de uma família boa. Suponhamos que a pessoa teve uma boa criação, família toda estruturada, sem nenhum problema, filha de pais trabalhadores, né? Estudou, o pai deu oportunidade de estudar, o pai, a mãe, de se formar, e essa pessoa vai e entra para o tráfico de drogas. E você tem uma outra pessoa que não teve a criação dessa natureza, que é filho de traficantes, que cresceu no mundo do crime, e essa pessoa comete tráfico de drogas.
não é correto nós aplicarmos a mesma pena para os dois, né? Não dá para aplicarmos a pena igual para os dois. Esse é o fundamento do artigo 66. A pena pode ser atenuada em razão de uma circunstância de outra natureza que não a prevista no artigo 65. Uma dessas circunstâncias, isso é apenas a título de exemplo, gente. Uma dessas circunstâncias pode ser a criação que a pessoa teve ao longo da vida, o ambiente em que ela cresceu. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 67. E aqui nós chegamos num artigo relativamente complicado. Olha lá. Se entenderem, pode perguntar. Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Vou ler mais uma vez e nós vamos destrinchar esse artigo. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Olha só, gente. O que o 67 está querendo dizer? Se nós tivermos um cometimento de um crime, houve o cometimento do crime, se na situação fática, na hora de apenar, o juiz vê ali que está presente uma circunstância atenuante e uma circunstância agravante, é isso que é concurso de agravantes e atenuantes. Pode ser que o juiz ele esteja diante de uma situação em que tem circunstância agravante e circunstância atenuante. E aí fica a pergunta, como é que ele vai proceder se nós tivermos agravantes e atenuantes numa mesma situação fática? É para isso que temos o artigo 67. O que o artigo 67 diz? Ele diz que nós devemos levar em consideração as circunstâncias preponderantes. As circunstâncias preponderantes. A circunstância que prepondera sobre a outra. Nós temos que ver se é a agravante que prepondera sobre a atenuante ou é a atenuante que prepondera sobre a agravante. E o que é a circunstância preponderante? A preponderante é aquela que se refere ao motivo do crime, à personalidade do agente ou à reincidência. Motivo do crime, nós vimos que nós podemos ter motivo fútil, motivo torpe, que são agravantes. Como também podemos ter motivo de relevante valor moral e motivo de relevante valor social, que são atenuantes. Personalidade do agente. Personalidade do agente, a personalidade do agente está ligado diretamente à pessoa de quem comete o crime. E a principal circunstância referente à personalidade do agente é a idade. Vocês lembram que a idade, quando a pessoa é menor de 21 na data do fato ou maior de 70 na data da sentença, ela tem uma atenuante, não é? É uma atenuante. E a terceira da circunstância preponderante é aquela que diz respeito à reincidência. Reincidência, nós falamos dela ontem. A reincidência é uma circunstância agravante. Então, vejam só. Reincidência é sempre agravante. Personalidade do agente, essa que diz respeito à idade, ela é sempre atenuante. E os motivos de cometimento do crime, que é a primeira categoria de circunstância preponderante, pode tanto ser agravante quanto ser atenuante. Se nós estivermos falando de motivo fútil ou motivo torpe, é agravante. Se nós estivermos falando de motivo de relevante valor moral ou social, nós estamos falando de
atenuantes. Tranquilo? Muito bem. E aí agora, dito isso, vamos aos exemplos. Suponhamos que o juiz esteja diante de um crime, que o crime foi cometido assim, ó. Vamos lá, vamos voltar aqui nas circunstâncias anteriores. Suponhamos que o juiz, na hora de sentenciar, ele viu que a pessoa é reincidente. Reincidente é uma agravante, não é? Ele viu que a pessoa é reincidente e que a pessoa cometeu o crime e que a pessoa alegou desconhecimento da lei. Reincidência, agravante. Desconhecimento da lei, atenuante. Reincidência é circunstância preponderante. Preponderante sobre o quê? Ela é preponderante sobre uma atenuante que não possua essa característica. Desconhecimento da lei é preponderante? Não, desconhecimento da lei não é preponderante. Então, nós vamos aumentar a pena em 1/6, porque nós temos a presença de uma circunstância preponderante. Nós vamos aumentar a pena em 1/6. E a redução diante do fato do réu desconhecer a lei? Além de ser reincidente, ele desconhecia a lei. Nós não vamos fazer a redução. Por quê? Porque a reincidência prepondera. Beleza? Exemplo 1. Exemplo 2. Suponhamos que a pessoa tenha cometido o crime. Vamos lá. A traição. A pessoa cometeu o crime, a traição. A traição é agravante? A traição é agravante, forma de cometimento do crime. A traição é agravante. E a pessoa seja menor de 21 anos. Menor de 21 anos é atenuante? Menor de 21 anos é atenuante. Ser menor de 21 anos é uma atenuante preponderante? É uma atenuante preponderante. Ter cometido o crime à traição é uma agravante atenuante? Não é uma agravante atenuante. Então, o que nós vamos fazer? Vamos diminuir ou vamos aumentar? Vamos aumentar. Vamos aumentar em função do crime ter sido cometido à traição, ou vamos agravar a pena em função do crime ter sido cometido à traição, ou vamos atenuar a pena em função do crime ter sido cometido por menor de 21 anos. Nós vamos atenuar a pena, porque as duas circunstâncias, porque a circunstância, a menoridade aqui no caso, é uma circunstância preponderante. Ela prepondera. Esse é o exemplo 2. Exemplo 3. Vamos ao exemplo 3. E se nós tivermos duas circunstâncias preponderantes? Se a agravante for preponderante e a atenuante for preponderante. Olha só, se a pessoa que cometeu o crime for reincidente, é uma circunstância preponderante, é uma agravante preponderante, e se ela cometeu o crime, e se ela cometeu o crime, e se ela for menor de 21 anos? Ser menor de 21 anos no cometimento do crime é uma atenuante preponderante. Se nós tivermos uma agravante atenuante, se nós tivermos uma agravante preponderante, que é o fato da pessoa ser reincidente, e se a pessoa for menor de 21 anos, que é uma atenuante preponderante, se nós tivermos agravante preponderante e atenuante preponderante, uma anula a outra. E nós não vamos nem aumentar, nem reduzir a pena. Nós não vamos nem agravar, nem atenuar. A pena vai permanecer como está. Da mesma forma, se nós tivermos duas circunstâncias, uma não preponderante, uma agravante não preponderante e uma atenuante não preponderante, elas também se anulam. E nós não aumentamos nem reduzimos a pena. Vamos lá para duas circunstâncias não preponderantes? Suponhamos que a pessoa tenha cometido o crime, a traição,
A traição é agravante? É agravante. Mas é preponderante? Não, não é preponderante. Se a pessoa tenha cometido o crime à traição e alegou desconhecimento da lei, que não sabia que aquela conduta era criminosa. Desconhecimento da lei é circunstância atenuante preponderante? Não, não é. A traição é circunstância agravante preponderante? Não, não é. Então, como se tratam de duas circunstâncias não preponderantes, uma agravante e uma atenuante, elas se anulam. Nós não aumentamos nem diminuímos a pena. Ok? Isso é o que está nos dizendo o artigo 67. Vai depender se a circunstância é preponderante ou não. Vamos aqui para causas de aumento e de diminuição. E aí nós encerramos a aplicação da pena. Causa de aumento e diminuição é facinho. Causa de aumento e diminuição é tranquilo. Causas de aumento e diminuição. Causas de aumento e diminuição são previstas na parte geral ou na parte especial do Código, podendo reduzir a pena abaixo do mínimo ou aumentá-la acima do máximo. São previstas na parte geral ou parte especial do Código, podendo reduzir a pena abaixo do mínimo ou aumentá-la acima do máximo. Vamos estabelecer distinções. As circunstâncias judiciais que são levadas em consideração na primeira fase da pena, elas estão onde? Estão no artigo 59, não é isso? Artigo 59, parte geral. A parte geral do Código Penal vai do artigo 1º ao artigo 120. Então, as circunstâncias judiciais levadas em consideração na primeira fase, elas estão na parte geral. As agravantes e atenuantes, que são essas que acabamos de falar, elas estão antes do artigo 67. Então, elas também estão na parte geral. Beleza? As causas de aumento e diminuição, que são levadas em consideração na terceira fase de cálculo da pena, elas estão previstas tanto na parte geral quanto na parte especial. E nós vamos dar exemplo aqui de causas de aumento e diminuição da parte geral e causa de aumento, nós vamos dar exemplo de causa de diminuição na parte geral e causa de aumento na parte especial. Vamos lá, estabelecendo distinções. Quanto à manifestação do juiz, o juiz sempre tem que se manifestar a respeito das causas de aumento e diminuição? Olha só, circunstâncias judiciais, o juiz sempre se manifesta, tem que se manifestar. Agravantes e atenuantes, nós acabamos de falar que o juiz só se manifesta se elas estiverem presentes. Causas de aumento e diminuição é igualzinho às circunstâncias agravantes e atenuantes. O juiz só se manifesta se elas estiverem presentes. Beleza? Limites. Nós dissemos que as circunstâncias judiciais, o juiz não pode ir com a pena abaixo do mínimo, nem acima do máximo previsto na lei. Primeira etapa. Segunda etapa, nas agravantes e atenuantes, o juiz também não pode ir abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Terceira etapa, que é essa que nós estamos falando agora, de causas de aumento e de diminuição. Aqui, neste momento, o juiz pode sim ir com a pena, pode sim reduzir a pena abaixo do mínimo ou elevá-la acima do máximo. E nós vamos falar a respeito. Quantidade. Quanto que se aumenta e quanto que se diminui. Olha lá. Nas circunstâncias judiciais, o aumento, pelas circunstâncias judiciais, o aumento ou redução é de 1/6. Pelas agravantes e atenuantes, o aumento, pelas circunstâncias judiciais, primeira fase, o aumento ou redução é de 1/6.
considerando-se as agravantes e atenuantes, na segunda fase, o aumento ou redução é de 1/6. Nessa terceira fase aqui, onde são levadas em consideração as causas de aumento e de diminuição, a quantidade ela já vem estabelecida em lei. A própria lei estabelece quanto é para aumentar ou quanto é para diminuir. Nós temos variação nessas quantidades de aumento e de diminuição. As circunstâncias judiciais a lei não estabelece, é uma criação jurisprudencial. Nas agravantes e atenuantes a lei não estabelece, é uma criação jurisprudencial que tem que ser 1/6. Aqui nas causas de aumento e diminuição, terceira fase, aqui a lei estabelece quanto que tem que se aumentar ou quanto tem que se diminuir. Beleza? Uma outra observação importante. Quando o juiz vai fazer a análise na primeira fase, o juiz, qual é o norte dele? O juiz faz as contas sob qual pena? Ele faz as contas dele em cima da pena estabelecida em lei. É a lei que estabelece lá, de 6 a 20. Ele começa a fazer os cálculos, crime de homicídio, pena de 6 a 20. Ele começa a fazer os cálculos considerando 6 anos. Beleza? Segunda fase, quando o juiz vai analisar as agravantes e atenuantes, ele faz os cálculos sobre qual pena? Ele faz os cálculos sobre a pena base. Qual é a pena base? A pena base é a pena que resultou da primeira fase dos cálculos. O juiz levou em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, chegou até uma pena, suponhamos que se trate de um homicídio, mínimo de 6 anos, o juiz levou em consideração as circunstâncias judiciais e aumentou essa pena para 9. O cálculo para a aplicação de agravantes e atenuantes vai ser feito em cima de 9 anos, beleza? E as causas de aumento e diminuição? Elas vão ser feitas sob qual pena? A partir de qual pena? E os cálculos considerando as causas de aumento e diminuição vão ser feitas levando em consideração qual pena? Vão ser feitas levando em consideração a pena resultante da aplicação das agravantes e atenuantes. No exemplo dado por nós, levando-se em consideração as circunstâncias judiciais, na primeira fase, o juiz passou de 6 para 9. Suponhamos que, em razão das agravantes e atenuantes, na segunda fase, o juiz passou a pena de 9, ele reduziu, estava presente atenuantes, o juiz reduziu a pena de 9 para 7 anos e meio. Beleza? O cálculo para levando-se em consideração as causas de aumento e diminuição vão ser feitas em cima desses 7 anos e meio. Tranquilo? Vamos a exemplos de causas de aumento e diminuição. Vamos lá. Um dos exemplos previstos na parte geral. Então, está lá no artigo 14, inciso 2. Vocês já estudaram ele no semestre passado, que é a tentativa. O que ocorre quando um crime é tentado? Quando o crime não é consumado, quando o crime é tentado. Como é que é a penação? Está lá, ó. Artigo 14. Tentativa, que é o inciso 2. Considera-se o crime tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pena de tentativa, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a pena de tentativa, pune-se a tentativa com a pena correspondente à do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Vejam vocês, aqui nós temos uma previsão de uma causa de redução, causa de aumento, causa de diminuição. Nós temos aqui presente uma causa de diminuição de pena. Vejam aqui para vocês verem a particularidade da pena de tentativa.
a pena ela é reduzida de 1 a 2/3. A lei estabelece quanto que tem que se reduzir. Está previsto na parte especial e a lei estabelece. É de 1 a 2/3. Nós sabemos que como é que é feita a redução de tentativa? O juiz ele deve considerar se a pessoa se aproximou mais ou menos do resultado, né? Suponhamos que a pessoa esteja sendo responsabilizada por tentativa de homicídio. Se eu efetuei 3 disparos contra a pessoa, mas não acertei nenhum dos disparos, eu respondo por tentativa de homicídio. Eu me aproximei do resultado, morte? Não, não aproximei, eu não acertei nenhum tiro na pessoa. Então, eu tenho a redução máxima, tenho redução de 2/3. Agora, se eu efetuei disparos de arma contra a pessoa, 3 disparos, atingi os 3 disparos na região torácica, eu me aproximei do resultado morte? Me aproximei. Eu atingi regiões letais. Eu vou ter a menor redução. Eu vou ter a redução da pena de apenas 1/3. Beleza? Mas olha só para vocês verem, e ainda falando das características das causas de aumento e de diminuição. Vamos fazer de conta que nós estamos numa tentativa de homicídio em que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu. Se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, na primeira etapa do cálculo, o juiz vai sair com a pena mínima. Ele vai ter 6 anos. Beleza? A pena é de 6 a 20 no homicídio. Primeira fase, ele vai continuar com 6 anos. Vai continuar com a pena mínima, porque todas as circunstâncias judiciais eram favoráveis a ele. Vamos para a segunda etapa do cálculo, na hora de olhar agravantes e atenuantes. Não estava previsto nenhuma agravante. Se não estava presente nenhuma agravante no fato, a pessoa continua com a pena mínima, 6 anos. Na hora de nós chegarmos aqui na terceira etapa, que é a causa de aumento e diminuição. Se nós estamos falando que é uma tentativa de homicídio, nós vamos ter que reduzir a pena de 1 a 2/3. Se a pessoa não se aproximou do resultado morte, suponhamos aí dos tiros que nem pegou na pessoa, o juiz vai reduzir a pena em 2/3. Ou seja, a pena de 6 anos vai ser reduzida para 2 anos. Uma tentativa de homicídio que não se aproximou do resultado morte, todas as circunstâncias eram favoráveis ao cara, pena mínima, 2 anos. Vejam só. E aqui nós vemos presente a última característica da causa de aumento e diminuição. Ou seja, a pena foi abaixo do mínimo legal. A pena mínima era 6 anos, a pessoa levou 2. Foi abaixo do mínimo legal. Compreendem? Outro exemplo, artigo 121, parágrafo 4º. É um outro exemplo de... Esse aqui, o 121, parágrafo 4º, já é um exemplo já está na parte especial, vejam vocês, não está na parte geral, está na parte especial, e aqui é uma causa de aumento. Vamos lá no 121, parágrafo 4º, para nós vermos. 121, parágrafo 4º, para dar um exemplo para vocês, de causa de aumento, se não me engano. 121, parágrafo 4º. Causa de aumento? Sim. Olha lá. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. A pena é aumentada em 1/3, causa de aumento. A lei já diz quanto é que tem que aumentar. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Se o homicídio doloso for praticado contra menor de 14 ou maior de 60, a pena sofre um aumento, a pena é aumentada, causa de aumento, em também 1/3. Vejam vocês, acabei de citar para vocês um exemplo de causa de redução de pena na parte geral,
e uma causa de aumento de pena na parte especial. Tranquilo? Só para fecharmos, gente. Artigo 68. Isso aqui nós já falamos a respeito. A pena base será fixada atentando-se ao critério do artigo 59 deste Código. Nós já dissemos que a pena base é chamada de pena base aquele resultado a que chega ao juiz, levando em consideração as circunstâncias judiciais do 59. Em seguida, serão consideradas as atenuantes e agravantes. E, por último, as causas de aumento e diminuição. Nós já falamos a respeito disso. O cálculo da pena se dá em 3 fases. Primeiro, o juiz considera circunstâncias judiciais, que estão lá no 59. Depois, o juiz considera as agravantes e atenuantes. E, por último, ele considera as causas de aumento e diminuição, que são as que nós acabamos de falar. É uma verdadeira operação matemática mesmo. Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a que mais aumente ou mais diminua. Mais uma vez, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a que mais aumente ou diminua. Há pouco tempo nós falamos de concurso de agravante e atenuante. Quando nós falamos aqui do concurso de agravantes e atenuantes, nós falamos quando nós temos a presença de um agravante e uma atenuante. Não é isso? Aqui agora nós estamos falando da presença de 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição. O parágrafo único está nos dizendo é isso. Se num caso prático, se num caso fático, se diante de um fato nós tivermos 2 causas de aumento ou 2 causas de diminuição, como é que o juiz tem que se portar? Ele tem que diminuir 2 vezes? Aumentar 2 vezes? Não é isso que ele tem que fazer. O parágrafo único está nos dizendo o seguinte, que ele tem que aumentar uma única vez, se as causas de aumento, ele tem que aumentar ou diminuir uma única vez, se as causas de aumento ou causas de diminuição forem de mesma quantidade, ou ele tem que se valer da que mais aumente ou mais diminua, se as causas de aumento ou de diminuição aumentarem ou diminuírem em quantidades diferentes. Vamos a um exemplo prático aqui que vocês vão entender. Dá um nó na cabeça, né? Mas vamos a um exemplo prático aqui que vocês vão entender. Olha lá, artigo 129, parágrafo 7º e parágrafo 12. Artigo 129, parágrafo 7º e parágrafo 12. Mais uma vez, aquele artigo anterior de lei que nós falamos de uma situação em que você tem um agravante e um atenuante. Nós temos um motivo para aumentar e um motivo para diminuir. Aqui não. No parágrafo único que nós estamos falando aqui agora, nós temos 2 causas de aumento, ou seja, 2 motivos para aumentar, e 2 causas de diminuição, ou 2 motivos para diminuir. O parágrafo único está querendo nos dizer como é que a gente tem que se portar numa situação dessa. Vamos no exemplo prático aqui que vocês vão entender. Artigo 129. 129, crime de lesão corporal. Vamos lá. Lesão corporal. Parágrafo 7º. O que diz o parágrafo 7º? Aumenta-se a pena em 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121. Aumenta-se a pena em 1/3, então é uma causa de aumento. A pena é aumentada de 1/3, a pena de lesão corporal é aumentada de 1/3, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º ou parágrafo 6º do artigo 121. Vamos lá no parágrafo 6º do artigo 121, para a gente saber exatamente de que se trata. Parágrafo 6º.
a pena é aumentada de 1/3 à metade se o crime... 121? 121. A pena é aumentada de 1/6 à metade se for praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Se a pessoa cometer um crime de lesão corporal por meio de grupo de extermínio, vamos ficar num exemplo único aqui, se a pessoa cometer um crime de lesão corporal por meio de grupo de extermínio, conforme determina o parágrafo 7º que nós acabamos de ler, ele tem a pena dele aumentada em 1/3. Beleza? Usou de grupo de extermínio, a pena é aumentada em 1/3. Cometeu uma lesão corporal usando grupo de extermínio. O que diz o parágrafo 12? Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de 1 a 2/3. Olha só, gente. Suponhamos que a pessoa tenha praticado um crime de lesão corporal por meio de grupo de extermínio, praticou um crime de lesão corporal por meio de grupo de extermínio, a pena dele aumenta de 1/3, não aumenta? Só que, além de ter praticado o crime de lesão corporal por meio de grupo de extermínio, ele praticou um crime de lesão corporal contra um integrante da Força Nacional de Segurança Pública, em razão da pessoa exercer esse cargo. O parágrafo 12 determina que a pena tem que ser aumentada de 1 a 2/3. Aí preste atenção, ele cometeu o crime valendo-se de um grupo de extermínio contra um agente da Força Nacional. Em razão do grupo de extermínio, aumento de 1/3. Em razão de ser contra agente da Força Nacional de Segurança Pública, aumento de 1 a 2/3. O que mais aumenta? 1/3 ou 1 a 2/3? Lógico que é 1 a 2/3. Então, se a pessoa cometer um crime nessas circunstâncias, o juiz não vai aumentar a pena 2 vezes. O que o parágrafo único determina é, vai ser aplicado, vamos lá no parágrafo único, um só aumento ou uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a que mais aumente ou mais diminua. Neste caso prático que eu dei para vocês, nós vamos ter apenas um aumento. E qual aumento vai ser esse? Vai ser o aumento do parágrafo 12, que estabelece que tem que ser de 1 a 2/3. Beleza? Bom, gente, aqui nós encerramos a aplicação de pena. A partir da próxima aula, nós começamos a falar sobre concurso de crimes. É um tema mais tranquilo, menos complicado. Beleza? Então, até semana que vem. Vocês. Semana que vem a gente retorna nossas aulas. Bom fim de semana para vocês também. Em casa, né? Fazer o quê? Em casa. Até mais, gente.